Deus glorioso, mais uma vez chegamos à Tua presença, em oração, com confiança real, de que o Senhor nos ouve, conforme entoamos nas canções. E é com essa certeza que nós suplicamos, que o Senhor venha ao nosso coração, trazendo a verdade, a doutrina, as Tuas palavras, por meio desse livro santo. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor para compreendê-lo. Então, liberta-nos essa noite das limitações, distrações, e permita que o nosso coração seja completamente do Senhor, enquanto ouvimos a Tua palavra. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Ruth capítulo 2, vamos abrir a Sagrada Escritura. Ruth capítulo 2. O que nós vimos até agora desse livro? Então, no primeiro capítulo, nós vemos a mão de Deus caindo de uma forma muito dura sobre sobre Noemi e sua família, Elimeleque e os seus 2 filhos. A mão de Deus estava pesando sobre Israel, porque eles estavam pecando contra o Senhor. Nós vimos que essa é a dinâmica do livro de Juízes, e que já fora prometido por Deus através da boca de Moisés: se vocês forem fiéis, vai chover, a terra vai produzir. Se vocês adorarem outros deuses, eu vou retirar minha mão providente e graciosa, vai haver carestia. No capítulo 1 nós vemos a carestia. Nós vimos que Noemi com sua família fugiu para Moabe, e chegando lá, uma providência duríssima de Deus caiu sobre a família dela. Seus filhos se casaram, mas foram inférteis. Lembra que a infertilidade era uma grande maldição no Antigo Testamento. E além disso, a morte chegou para o seu esposo, para os seus 2 filhos. Então, a primeira parte do capítulo 1 é assim. Logo depois, a Noemi toma conhecimento que a mão de Deus voltou a abençoar Israel, especificamente a cidade de Belém. Então, dentro do ciclo do livro dos Juízes, provavelmente o povo se arrependeu, se curvou diante do Senhor, e Deus levantou um juiz que libertou Israel. Então eles estavam vivendo aquele intervalo de pacificação. E aí ela chega finalmente na sua terra, completamente desolada, dizendo que não queria ser chamada mais de Ruth, mas chamada de amarga, de Mara, porque grande amargura o Todo-Poderoso havia lançado sobre ela. Os versos 13 e 20 do capítulo 1, eles sintetizam esses 10 anos aproximadamente da experiência dessa família. Então, no capítulo 1, verso 13 diz: esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes, abster-vos-íeis de tomardes maridos? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então veja que a Noemi tem uma consciência que de fato ela pecara contra o Senhor junto com a sua família quando fugiram de Belém, e que por causa disso a mão de Deus caiu sobre ela com muita força. Ela diz a mesma coisa no verso 20, porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Eu tentei mostrar para os irmãos na semana passada que, embora alguns lampejos da graça de Deus já estivessem chegando na vida dessa mulher, a sua amargura, a sua dor, havia meio que anuviado os seus olhos espirituais. Então ela ainda era incapaz de perceber que, mesmo por detrás de tanto sofrimento, Deus já estava dando os primeiros sinais de graça. No capítulo 2, essa situação irá mudar. Nós vamos ver que nos desdobramentos aqui dos acontecimentos do capítulo 2, a Noemi parece que tem os seus sentidos espirituais aguçados novamente, e ela começa a perceber a bondade do Senhor, e ela vai terminar esse capítulo já glorificando e reconhecendo o amor do Senhor. Hoje nós vamos ler o capítulo inteiro, para você tentar fazer essa primeira aproximação do texto. Depois eu vou retornar
tentando pincelar aqui algumas ideias para o nosso destaque. Então, capítulo 2, leia com fé a palavra do Senhor. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Rute, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio. Desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porque aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu-lhe Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a promessa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nenhuma como das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e lhe deu grãos tostados e cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda sobejou. Levantando-se era para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que lhe apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sua sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente e chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Rute: bom será, minha filha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor.
É uma história bonita, né, irmãos? É uma história muito emocionante. No versículo 1, nós temos uma informação que parece que está meio solta na história. Ele vem falando da amargura de Ruth, ou melhor, da amargura de Noemi, dos sofrimentos de Ruth. E de repente, no versículo 1, aparentemente do nada, o autor solta essa frase: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Então, o autor parece que lança essa informação e ela fica meio solta no capítulo, mas lembra que, no final das contas, o autor está construindo a imagem e o caráter dessas duas pessoas. Ele veio construindo o caráter de Ruth, agora ele vai construindo o caráter de Boaz e ele vai convergir para que os dois se encontrem. É por isso que nós temos essa narrativa seguindo esse fluxo aqui. O nome Boaz significa nele a força. E ele, irmãos, nós percebemos pela leitura que ele é um homem saturado por Deus. Ele é um homem que tem o Espírito Santo agindo nele. E lembra que isso em plena época dos Juízes. Você que já leu o livro de Juízes, sabe que lá tem um refrão repetido, né? Se é um refrão, evidentemente é repetido. Então, um refrão que afirma que cada um fazia aquilo que queria. E Boaz é um homem que destoa desse tipo de comportamento mundano. Ele é parente de Elimeleque, o texto diz que ele é senhor de muitos bens. Literalmente, aqui no texto do Antigo Testamento, ele é um homem de muito valor. Eu acho que essa tradução ela é mais exata, porque na primeira só dá a intenção de que ele é um homem rico. Mas quando diz que ele é um homem de muito valor, está falando além da sua riqueza, está falando do seu caráter, está falando do seu comportamento. Ele é um homem justo, ele é um homem moral, ele é um homem admirável. E ele é um homem de Deus. Você percebe como Deus faz parte da vida dele apenas pela saudação que ele trata aos seus empregados. No versículo 4, então, eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Então perceba que Deus era parte da rotina dele. Deus não era apenas um assunto do dia de sábado. Deus fazia parte, inclusive, do trabalho dele, dos seus relacionamentos. O trabalho dele era um tributo ao Senhor, era um meio de ele glorificar ao Senhor. E aqui, meus irmãos, uma coisa que fica muito clara é que o Boaz é um tipo de Cristo. Ele é o resgatador de Ruth e ele já traz nele diversas características do Senhor Jesus. Ele é rico, ele é compassivo com os desamparados, ele é gracioso, ele é supridor, ele é provedor, ele é uma pessoa que acolhe, ele é alguém que chama pessoas pobres para se sentar à mesa e comer com ele. Ele entra em comunhão com pessoas perdidas, com pessoas que são desprezadas, que vivem à margem. E aqui nós vemos ele como um tipo de Cristo. Ao longo do livro nós vamos ver isso mais claramente, que todos os atos de graça dele para com essa mulher ilustram os atos do Senhor Jesus para com pecadores como nós. Então o autor aqui está preparando, ele apresentou para a gente o caráter de Boaz. Boaz é um homem cheio de Deus. Boaz é um homem compassivo, generoso, ele é um homem acolhedor, ele é um homem que trata bem os seus empregados, ele é um homem que cuida dos desvalidos. Mas o autor também apresenta para a gente o caráter de Ruth. Eu sintetizei o caráter dela em 3 palavras. Primeiro, iniciativa. Segundo, humildade. Terceiro, esforço. A gente percebe claramente esse caráter dela. Veja a sua iniciativa no verso 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Irmãos, a sogra dela estava entregue a uma completa amargura. Aquela pessoa que cai num estado de depressão, que não tem coragem sequer de mexer um dedo. E Ruth não se vitimiza na condição da sua sogra,
e nem permite que a amargura dela ataque o seu próprio coração. Inclusive, isso é uma coisa que acontece muito. Algumas pessoas que convivem com gente amargurada acabam permitindo que a amargura do outro tome conta do seu próprio coração. Ela não é assim. E ela percebe que a sua sogra não consegue trabalhar por causa da intensidade do seu sofrimento. Ela diz: não tem problema, eu trabalho por nós duas. Então ela era uma mulher de iniciativa. Ela é uma mulher que se dispõe a cuidar de quem está amargurado. E aqui, se você é uma dessas pessoas que convive com gente amargurada, uma das formas de você ministrar ao coração dessas pessoas é por meio do serviço. É você identificar necessidades primárias, simples de uma pessoa, e você for lá e servi-la. E isso é uma forma, inclusive, de você proteger o seu próprio coração da amargura. Então ela é uma pessoa de iniciativa, mas ela também é uma pessoa humilde. Nós vemos isso no verso 7, que declara assim: disse-me ela. Aqui é o empregado do Boaz falando o que ela teria dito. Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Ela é humilde, irmãos. Essa fala dela mostra uma pessoa muito terna, uma pessoa muito meiga. E eu estou dizendo isso porque na lei de Moisés, depois você lá lê Levítico capítulo 23, já estava prescrito que os pobres não precisavam pedir licença para entrar na terra de alguém para pegar as sobras da colheita. Aliás, na lei de Moisés prescrevia mais ou menos assim, que os extremos de um certo campo, eles não poderiam ser colhidos, e nem aquilo que caía durante a colheita. Isso era para ficar para os pobres. Então veja como a lei de Deus é uma lei justa, porque ela nem estimula a avareza do dono da terra de pegar tudo e não deixar lá nada, e também não estimula a preguiça de alguém que pode estar passando necessidade, porque tem meios dele ir lá e recolher alguma coisa da terra para o seu próprio sustento. Então, pela lei de Moisés, ela tinha pleno direito de fazer aquilo, ela não necessitava pedir permissão, mas aqui fica evidenciado mais uma vez o caráter dela. Ela chega e pede permissão. Isso é uma coisa interessante, irmãos, de pessoas humildes. Pessoas humildes não vivem exigindo. Pessoas humildes, elas têm os seus direitos, mas elas são capazes de absorver com muita tranquilidade quando recebem um não daquelas coisas às quais têm direitos. E ela foi pedir algo que ela tinha direito, e se aquele homem dissesse não para ela, ela ia procurar outro lugar, e isso é a característica de alguém humilde. Além de humilde, ela também é esforçada. Segunda parte do verso 7, eu já li com vocês a primeira, veja o que diz. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. No verso 17, também mostrando o seu labor, esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Um efa de cevada, irmãos, era um tipo de medida que era cerca de 40 litros de grãos. Então não era uma coisa pequena. Você precisa imaginar que ela chegou cedo no campo, ela trabalhou o dia inteiro, né? Normalmente a sequência era assim, os homens iam à frente, arrancando as espigas, ou seja lá o que fosse, as mulheres iam atrás juntando, e os pobres, mendigos e desvalidos iam atrás pegando o que sobrava. E ela passou o dia inteiro naquilo, e no final ela debulhou cerca de 40 litros de cevada, e ela carregando tudo aquilo nas costas. Por aí dá para você ver o tipo de mulher da qual nós estamos falando aqui, trabalhando no sol, carregando peso. Ela não era, irmãos, definitivamente uma pessoa que se vitimizava. Então, era uma pessoa de trabalho. Algumas bíblias hebraicas, isso é uma curiosidade, eles colocam Ruth depois de Provérbios. E vocês lembram que Provérbios termina com o capítulo 31, que é aquele texto da mulher virtuosa.
E algumas pessoas especulam que talvez os organizadores dessas categorias de Bíblia hebraica, eles colocaram o livro de Ruth justamente como uma ilustração do capítulo 31 de Provérbios. É uma mulher de pura proatividade, simplicidade, que trabalha duro. É fantástica a história dela. E ela está, irmãos, na cidade de Belém na época do Pentecostes. Lembra que o Pentecostes era uma festa contada 50 dias depois da Páscoa. Então, depois dos 50 dias da Páscoa, nós tínhamos o Pentecostes. E anos depois, vai ser no Pentecostes também que os gentios vão encontrar a sua salvação. O derramamento do Espírito Santo cai sobre gentios do mundo inteiro no dia de Pentecostes. Então, nós temos uma sinalização aqui no livro de Ruth do que aconteceria no futuro. Uma gentílica encontrando a sua salvação, a sua remissão, o cuidado do Senhor no Pentecostes, algo que ilustra o que aconteceria com os gentios depois da morte do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Ruth e Boaz, eles ilustram a união entre judeus e gentios no corpo do Senhor Jesus Cristo. Então ficou muito claro aqui para vocês que o autor está fazendo uma construção do caráter dessas pessoas. Ele quer mostrar particularidades desses dois, como se fosse uma bela história de amor. É como se o autor quisesse que cada um de nós admirássemos eles individualmente. Vocês que planejam se casar, aqui tem uma boa receita de casamento bem-sucedido. Aqui possui certos traços de caráter que você deveria querer encontrar na pessoa com a qual você planeja se casar. Primeiro, uma pessoa convertida. Segundo, uma pessoa de iniciativa, que não vive se vitimizando na hora das provações. Terceiro, uma pessoa humilde, uma pessoa que não vive a todo tempo exigindo os seus direitos, mas tem disposição de abrir mão deles por algo melhor. E pessoas que trabalham duro. Então você quer casar? Olha aqui a receitinha do livro de Ruth. Ore para Deus colocar uma pessoa dessa no seu caminho e você mesmo procure desenvolver as características para se tornar uma pessoa assim, para quando um jovem colocar os olhos na moça e dizer: olha, uma Ruth, Deus colocou uma Ruth no meu caminho. Oh, Deus mandou um Boaz para mim, né? Que Deus abençoe, viu, vocês jovens e vocês consigam encontrar pessoas assim. Antes de prosseguir para o encontro dos dois, a providência de Deus, ela está começando a ganhar uma forma mais delineada no capítulo 2. Veja essa linguagem, é bem interessante, capítulo 2, versículo 3, olha só. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Agora veja, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Por casualidade. Foi por acaso mesmo, irmãos? Não foi. Ela estava na região de Belém. O autor começou no início do capítulo dizendo que Boaz era um dos seus parentes resgatadores. Haviam muitas terras que ela podia entrar para lá recolher as suas espigas, os seus cereais, mas ela entrou precisamente na terra de Boaz. Então aqui nós já vemos a providência de Deus, a ação do Senhor. Hoje pela manhã falamos um pouco disso, dessa soberania silenciosa do Senhor, na qual Ele está agindo por detrás de atitudes comuns, ordinárias, simples, livres, mas no final das contas Ele está ali coordenando a história. No versículo 20, a Noemi também tem um despertar dessa soberania generosa do Senhor, quando ela diz assim: então Noemi disse à sua nora: bendito seja Ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Então aqui vocês percebem que ela acordou.
Deus vinha ali cercando ela com a graça dele, mas ela estava como com seus olhos fechados, e aqui ela despertou: Deus ainda é benevolente, Deus ainda não tirou a mão de nós, Deus ainda está cuidando da gente, Ele é bom para com os vivos e os mortos. Ela está falando da sua condição, ela está falando que aquele homem seria o resgatador que iria trazer à tona descendentes para dar continuidade ao nome da sua família. Ela acordou para a providência do Senhor. Aqui, irmãos, nós temos cuidado de Deus do início ao fim. Deus protegendo Ruth de homens maus. Haviam muitos no povo de Israel. Depois você leia Juízes capítulo 19, você vai ver uma história terrível que lá acontece, envolvendo estupro, assassinato. É terrível. A época dos juízes era assim, era uma época de homens levianos, de homens violentos. E Deus estava aqui protegendo essa mulher, Deus estava provendo alimento para ela, Deus estava provendo companhia para ela. Deus colocou Boaz no caminho dela, que formou um cinturão de varões que estavam protegendo. Deus proveu amizades, companhia para ela não ficar sozinha nos campos. E Deus também estava cuidando de Noemi. Deus estava enchendo o coração dela de esperança. E vocês sabem que para pessoas amarguradas, uma das melhores injeções que elas podem receber nesse mundo é a injeção de esperança. Tudo isso está acontecendo aqui no capítulo 2. Bem, chegamos ao encontro do casal. Vamos olhar como é que foi esse encontro. Então vamos para o verso 8. E aqui Boaz, ele se aproxima de Ruth, demonstrando muito amor, muita bondade, generosidade, apesar dela ser uma estrangeira. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Então ele provê alimento, ele provê cuidado, ele provê proteção, amizade para ela. No verso 9 ele diz: estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirarem. Falei para vocês que a ordem de colheita era os homens na frente fazendo aquele trabalho mais duro, atrás vinham as mulheres juntando cereais, espigas, e atrás vinham os pobres. Ele tirou ela da terceira fila, ele está colocando ela no pelotão de elite, tá? Das mulheres, esposas dos segadores normalmente, que trabalhavam ali. Então ele está tirando ela daquela condição de desvalida, de mendicante, de abandonada, de sem família, de pobreza. Ele está dando um status para ela. Eu chamo sua atenção para o diálogo entre eles dois, do verso 10. Ruth faz aqui, irmãos, uma pergunta muito profunda. Aliás, eu até diria que todos nós deveríamos fazer essa mesma pergunta a Deus. Olha esse versículo 10. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira? Você já fez essa pergunta para Deus alguma vez? Você deveria fazer. Então ela sabe, irmãos, que ela é uma não israelita. Ela é muito consciente de que ela não merecia nenhum tipo de tratamento especial. Na verdade, a sua resposta à generosidade de Boaz é uma humildade surpreendida. Ela é surpreendentemente humilde. E ela é tão diferente, meus irmãos, das pessoas de hoje. Porque hoje nós vivemos sempre afirmando e reafirmando os nossos direitos. E nós ficamos tremendamente ressentidos quando os nossos direitos são negados. Mas aqui ela é diferente, ela se sente indigna, não merecedora. Ela cai com o rosto em terra. E isso, irmãos, é o caráter de alguém humilde. Porque pessoas orgulhosas, elas não ficam admiradas quando são bem tratadas. Elas simplesmente tomam aquilo como um dever, um pagamento, por causa da dignidade delas. No entanto, quem é humilde, quando é bem tratado, se torna mais humilde ainda. E esse é o caráter dela.
As pessoas humildes, elas ficam maravilhadas, elas sabem que não merecem, elas recebem aquilo como presente, elas não são orgulhosas dizendo assim, eu não quero, rejeitando. E essas pessoas, quando são agraciadas, quando essas pessoas são elevadas, elas não aumentam em importância, elas aumentam em alegria. E veja como isso é diferente. O humilde, quando é elevado, ele não se torna arrogante, ele não se sente importante, mas ele se sente mais alegre. E essa, irmãos, é o funcionamento da graça do Senhor, porque a graça do Senhor não vem simplesmente para substituir a humildade dentro de você e tornar você uma pessoa arrogante, orgulhosa, porque você foi colocado em uma posição de destaque. Na verdade, a graça de Deus, ela vem para substituir a tristeza pela alegria. E é o que Deus está fazendo aqui no coração dessa mulher. A fala do Boaz, verso 11 e 12, é fundamental para você compreender o evangelho e compreender o livro também. Olha só o que ele diz, no verso 11. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste a um povo que dantes não conhecias. Então ele está falando, eu estou tratando você assim, porque você é uma pessoa abnegada, você deixou tudo, você deixou pai e mãe, você deixou sua segurança, você deixou a possibilidade de constituir uma família de novo, para viver com uma mulher sozinha e amargurada. Mas ainda, ele diz uma coisa mais profunda no verso 12, essa talvez seja uma das frases mais importantes do livro. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Então ele está dizendo que no final das contas, ele está tratando ela daquele jeito, com benevolência, graça, provendo alimento, dando a ela muito mais do que ela merecia, colocando ela num status diferente do que ela estava, porque ela foi até Israel, não simplesmente para cuidar de uma sogra amargurada, ela foi a Israel para se refugiar debaixo das asas do Deus verdadeiro. A imagem aqui, irmãos, é de uma águia que está refugiando um filhote que está sendo ameaçado. É como se ele estivesse dizendo assim: você buscou refúgio em Deus, agora Deus está cuidando de você. Deus está zelando por você. Ele está mostrando, irmãos, que a recompensa de Ruth vem do fato dela ter se aproximado de Deus, não vem simplesmente do seu altruísmo, não simplesmente do seu desprendimento de cuidar de uma mulher desvalida, mas vem do fato de que ela buscou ao Senhor. Ela considerou a proteção de Deus como sendo mais importante do que voltar para a sua terra, estar com seu pai, com a sua mãe, na sua casa. Ela considerou a proteção de Deus muito mais importante do que ela, quem sabe, formar uma nova família por meio de um casamento. Ela preferiu estar com Deus, passando necessidade em Belém, do que ela ter fartura em Moabe, estando longe do Senhor. E ele diz: você buscou refúgio em Deus, e agora Deus está cuidando de você. Meus irmãos, é isso que acontece quando nós nos refugiamos no Senhor. Quando nós nos despimos de nós mesmos, nós abandonamos toda a confiança em nós mesmos e nós nos entregamos exclusivamente ao cuidado do Senhor, renunciando todas as nossas capacidades, nós experimentamos as asas do Senhor nos protegendo. Ela está vivendo isso aqui, isso também é realidade na nossa vida. Quando nós temos Deus como sendo o supremo valor da nossa existência, Deus, por amor do seu próprio nome, Ele chega e nos protege. E vocês devem ter percebido que no verso 12 ele ora com ela. Isso aqui é uma oração, não é? O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Você ora com quem você ama?
Você ora com a pessoa que Deus colocou do seu lado, que nós temos um casal que está se desenhando, orando juntos. Meus irmãos, eu acho que aqui agora, nesse momento, nós temos uma explicação mais abrangente do porquê Ruth fez o que fez. Porque ela deixou a sua família, porque ela deixou possibilidade de futuro, porque ela assumiu o risco de uma viagem perigosíssima, como falamos na segunda mensagem, porque ela escolheu viver como uma mendicante no meio do povo de Israel. Nós vimos a explicação. A explicação é que ela resolveu se refugiar no Senhor. Que ter Deus no seu coração era muito mais importante do que qualquer conforto que ela pudesse ter no Senhor Deus. Refugiar-se em Deus, irmãos, é libertador. Refugiar-se em Deus liberta o nosso coração para amar incondicionalmente. E é por isso que ela acolhe a sua sogra, é por isso que ela se preocupa com ela, é por isso que ela trabalha duro para prover alimentação para sua casa, porque ela simplesmente foi acolhida com o amor de Deus, o amor de Deus foi derramado no coração dela. E essa é a dinâmica da vida cristã hoje. Você se refugia em Deus, você se coloca debaixo do cuidado do Senhor, e Deus simplesmente vem ao seu encontro, supre as suas necessidades e dá condições de você cuidar de outras pessoas. Essa é a dinâmica da vida cristã. Bom, a última cena aqui desse capítulo, nós já falamos, é o despertar de Noemi para a misericórdia de Deus. Nós vimos que Boaz prepara o terreno para que ela tenha um dia muito próspero de trabalho. Ele deu alimento de sobra, ele chamou ela para sentar do lado dele, ele deu da comida que ele mesmo comia para ela, e deu muito além do que ela precisava para se alimentar, para que ela justamente levasse para casa. Então ela levou comida do almoço, ele ordenou que os servos deixassem cereais, espigas caírem pelo caminho, para que ela pudesse formar um bom conjunto alimentar. Ela chega em casa e nós vimos aqui que finalmente Noemi está louvando, ela está louvando a bondade do Senhor, a benignidade do Senhor, tanto com os vivos quanto com os mortos. Ela fala de Boaz como sendo o resgatador. Isso aqui já é a preparação para o capítulo 3. O Boaz era aquele homem que cumpria as exigências do levirato, era aquele que poderia casar-se com Ruth e suscitar a descendência de Elimeleque para que o nome dele não fosse apagado da terra. Mas isso são cenas aí dos próximos capítulos dessa novela maravilhosa, que é melhor do que qualquer seriado que você assiste na Netflix, né? Irmãos, o que nós aprendemos aqui dessa história? Tem tanta coisa que a gente poderia falar. Nós aprendemos no capítulo 2, irmãos, que o nosso Deus reina, que Deus é soberano, que Deus é o Deus da providência. Como soberano, isso significa que Deus escreveu cada capítulo da nossa história. Lembra que lá no Salmo 139, verso 16, está escrito isso? Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Deus escreveu o seu nome, Deus escreveu a sua história, Deus escreveu cada acontecimento. Deus é soberano. E na providência de Deus, Ele garante que aquilo que Ele escreveu aconteça. Tá? São duas faces de uma mesma doutrina. Como soberano, Ele escreveu a sua história na eternidade passada. E como Deus da providência, Ele faz com que os acontecimentos históricos se desdobrem de tal maneira que aconteça tudo aquilo que Ele escreveu. Deus escreveu tudo. Deus escreveu os seus momentos alegres. Deus escreveu os seus momentos tristes. Deus escreveu as provações que você enfrenta na sua vida. Deus escreveu até mesmo as perdas, as muitas perdas que você sofre. Isso, irmãos, pensar nessas verdades serve para orientar a nossa mente de tal maneira que nós não sejamos cegos espiritualmente para a ação de Deus nos dias turbulentos.
A providência de Deus agindo em momentos escuros da sua vida. Em momentos em que você perde alguém que ama, em momentos de carestia, em momentos em que as provações chegam com tudo, parecendo que Deus está contra você. Então, Deus é soberano, Deus é providente, Deus é bom. E nós precisamos, irmãos, permitir que essas verdades que todos nós sabemos recitar, elas repousem no nosso coração e orientem a nossa mente, especialmente nos dias de conflito. Essas verdades, elas servem para nos recordar que em cada momento, cada capítulo triste e complicado da nossa vida, nós precisamos seguir o exemplo de Ruth, nós precisamos nos refugiar no Senhor, nós precisamos, na nossa fraqueza, permitir que as asas dele nos cubra e nós sejamos salvos por ele. Lembre-se disso. E essa graça de Deus, ela se manifesta na sua providência. Olhe comigo, Provérbios capítulo 20 é um texto bem interessante. Provérbios capítulo 20. Esse versículo ele reitera o que nós estamos falando aqui. Duas verdades que se complementam. No verso 24. Provérbios 20, verso 24 diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Vocês estão vendo que duas verdades gloriosas? Primeira, Deus dirige os seus passos. Segunda, você não tem como entender o caminho do Senhor. Mas você tem a certeza de que Ele está guiando o seu caminho. Então isso é para trazer segurança para a gente. Eu não estou entendendo, Senhor, os teus passos. Ok, Provérbios 20, 24 na veia. Não estou entendendo, mas eu sei que Deus está agindo. Eu sei que Deus está operando. Foi Deus que fez a fome de Israel vir. Foi Deus que fez a fome de Israel acabar. Foi Deus que tirou a família de Noemi. É o Senhor que está prestes a dar para ela uma nova família. Foi Deus que trouxe Ruth para Israel, converteu o coração dela. Foi Deus que trouxe ela para a família da fé e fará dela uma das ascendentes do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós vemos aqui, irmãos, é que a luz da graça de Deus, ela pode brilhar no pano de fundo da tragédia. Lembre-se disso. Eu já falei várias vezes aqui na igreja, quando você vai lá comprar uma joia, normalmente o vendedor, a vendedora coloca um pano bem escuro e aí coloca a joia em cima dele. Porque a escuridão realça a joia. Isso é uma ilustração das tratativas de Deus com a nossa vida. Às vezes, irmãos, está tudo escuro. Às vezes Deus fez pousar na nossa vida uma nuvem em que parece que Ele está contra a gente. Mas lembre-se que por cima da nuvem escura tem o sol. Por detrás dessa providência carrancuda, como diz o John Piper, tem uma face sorridente. Lembre-se disso, especialmente você que está me ouvindo e está passando por profundas aflições. Deus está ativo. Você não compreende, como nós vimos aqui em Provérbios, mas Ele está agindo. Uma outra reflexão, irmãos, que esse texto traz para a gente, de Ruth, é que nós precisamos fazer para Deus, todos os dias, a pergunta que Ruth fez para Boaz: como é que tu me favoreces, sendo eu uma estrangeira? Você precisa fazer essa pergunta para você todos os dias. Você precisa colocar o seu joelho no chão todos os dias e dizer: Senhor, por que o Senhor me favoreceu? Eu não mereço. Eu só mereço a exclusão da tua presença, eu só mereço a tua indignação, eu só mereço o teu desprezo, mas o Senhor me amou, porque o Senhor me trata com tanta bondade. Você precisa fazer essa pergunta para o Senhor todos os dias, confessar a sua indignidade
cair com o seu rosto em terra todos os dias, perguntando: Senhor, por que o Senhor fez essa tamanha graça de me chamar, de perdoar os meus pecados, de me atrair para o meio do teu povo, de me fazer sentar na mesa com os santos, me dando promessas tão gloriosas? Faça essa pergunta todos os dias para você mesmo, diante da presença do Senhor, para orientar a sua mente na humildade. Você que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, essa frase de Boaz para Ruth, quando ele diz que ela veio a Israel se esconder debaixo das asas de Deus, ela tem uma referência parecida no Novo Testamento, em Lucas capítulo 13, numa frase do Senhor Jesus. Ele estava fora da cidade de Jerusalém, ele estava olhando para Jerusalém chorando, por causa da incredulidade daquela cidade, e ele diz mais ou menos o seguinte: ó Jerusalém, vocês mataram os profetas, vocês me ignoraram, eu gostaria de chamar todos vocês, esconder vocês debaixo das minhas asas, mas vocês me rejeitaram. E eu queria chamar você que não creu ao Senhor Jesus Cristo hoje, para que você não cometa esse mesmo erro. O Senhor Jesus está entre nós hoje, e Ele está pronto a te receber. Ele está pronto a acolher você debaixo das suas asas salvadoras, a perdoar os seus pecados, a incluir você no corpo de Cristo, transformá-lo numa nova criatura em Cristo Jesus, provendo redenção, salvação, vida eterna, imortalidade, novos céus e nova terra. Jesus Cristo está aqui chamando. Não despreze o chamado de Jesus. Não adie o chamado de Jesus Cristo, porque esse adiar em si mesmo já consiste em uma rejeição. Se refugie em Jesus Cristo, para você receber o nome dele, para você ser acolhido como filho e filha amada. E meus irmãos, eu quero concluir convidando todos vocês a glorificar o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso resgatador. É a imagem dele que está por detrás da imagem de Boaz. É Ele quem olha para nós na nossa indignidade e chega para nós e diz palavras de bondade. É Ele que nos chama para a sua mesa, para termos comunhão com Ele. É Ele que diz palavras doces para o nosso coração ferido pelo pecado. É Ele quem nos dá lugar de honra entre os seus servos. É Ele que nos chama para sentar do lado dele e ter comunhão com Ele. É Ele que concede tudo aquilo que precisamos. É Ele que nos dá o nome. É Ele que nos provê. É Ele que divide conosco as suas riquezas. Jesus Cristo está aqui por detrás desse texto e Ele está presente entre nós hoje. E Ele é a pessoa para a qual Boaz aponta. E você hoje pode glorificar o nome dEle, louvá-lo por todas as riquezas espirituais que Ele já tem concedido a você e pelas promessas futuras que Ele ainda há de realizar na nossa existência. Então que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós sejamos essas pessoas alegres, essas pessoas plenas em Deus, vivendo a vida com esperança, sabendo que as necessidades mais importantes da nossa existência já foram supridas em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Ó Deus, nós te glorificamos por meditar na Tua palavra. Tua palavra é bela, Senhor. Tua palavra possui vida. Um texto tão antigo, com personagens tão distantes de nós historicamente, mas a história deles ainda fala ao nosso coração de forma poderosa. E tudo isso por causa da ação do Teu Santo Espírito. Nós pedimos, Senhor, nós rogamos a Ti, que o Senhor nos ajude a cada dia a perceber a nossa indignidade, a nossa pequenez, e a renovarmos periodicamente esse compromisso de nos esconder debaixo das Tuas asas, para receber o conforto, o cuidado em dias difíceis. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão passando por grandes provações,
para que no meio de todo esse padecer, elas sejam capazes de perceber os primeiros lampejos da tua graça, os primeiros raios de esperança brilhando nos seus olhos. Eu oro por aqueles que ainda não creram no Senhor, para que eles se refugiem em Jesus Cristo e encontrem nele o Salvador que tanto precisam. Eu oro por aqueles que já estão no Senhor, para que eles renovem com o Senhor o compromisso de continuar te servindo, de viver à altura da dignidade do teu Evangelho. E nós te louvamos, Pai, por Jesus Cristo, o nosso resgatador, aquele que nos viu numa posição de indignidade, mortos em delitos e em pecados, e nos chamou, e nos perdoou, e nos deu um nome, e nos colocou na sua família. Nós te louvamos, Senhor Jesus Cristo, por tão grande obra. E é com essa oração que nós glorificamos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.